Estamos de volta com Cultura e Cidadania, especial sobre os 163 anos de Caruaru, que será comemorado agora, segunda-feira, dia 18 de maio. E você que vem acompanhando a programação da Rádio Cidade, vê que tem sido muito especiais, né? Os programas, inclusive, desse final de semana, e na segunda-feira vai estar mais especial ainda, né? Não desliga o radinho, acompanha aí nas redes sociais. Hoje, enquanto nosso programa ainda é gravado, né? Quem baixa os aplicativos ou acompanha por Radionet ou então pelo radinho mesmo. Olha, nesse programa, desde o início, você está nos acompanhando. A gente está entrevistando ele, que já foi diretor de patrimônio histórico da Fundação de Cultura, já foi secretário de turismo da cidade, ele é formado em história, consultor cultural, também já presidiu o Instituto Histórico de Caruaru, e eu tive o prazer de ficar mais próximo dele, inclusive, quando ele foi eleito pelo segmento como membro do Conselho Municipal de Política Cultural, e aquela turma histórica, né, que foi a primeira turma que ralou bastante, inclusive, para implantar esse processo, representando o setorial, no caso dele, arquitetura, urbanismo e patrimônio cultural. O Valmiré, que já conversou no início aí com o Gênerson e já conversou também com o Lideberg, ele presidiu o comitê gestor do sexcentenário de Caruaru, isso eu acho que, salvo engano, foi lá em 2007, e reconhecidamente uma pessoa assim, muito dedicada em tudo que faz. E quem conhece ele sabe que nada disso deixa ele vaidoso, orgulhoso. Valmiré tem uma simplicidade aí grande, né? Um cara que mantém a humildade, é sempre muito atencioso, como foi dessa vez com a gente, companheiro, um cara, é uma honra tê-lo hoje, não só no nosso programa, mas também tê-lo como amigo. E essa missão, né, de deixar esse programa assim tão especial, o fato dele ter aceito, também é um motivo de muita gratidão nossa. Agora vamos lá, ô Valmiré, boa tarde, e faz agora aqui pra gente esse olhar histórico sendo aplicado ao campo da política pública. Boa tarde, Paulo. Bom, essa questão não é nada fácil de ser condensada, né, de ser abordada, mas eu vou tentar aqui sintetizar. Se a gente comparar a média nacional, né, eu considero que Caruaru seja uma cidade ainda privilegiada por ter tido à frente, né, dos seus destinos, com exceções, claro, né, alguns administradores bastante visionários, né, e contribuíram muito com a consolidação de Caruaru como uma referência hoje nacional, né, no campo do desenvolvimento. Bom, eu vou tentar personificar o mínimo possível, citar o mínimo possível alguns nomes, mas tem uns que são imprescindíveis à sua citação. No período de transição de vila a cidade, a gente tem aí ainda um mundo muito arcaico, né, o calcado nos chefes políticos, no coronelismo, mas Nelson Barbalho cita, desse período aí, a atuação de uma figura, de um vereador chamado Zé Maria Breiner, que tentou e ousou, né, enfrentar o poderio político da época, reivindicando mais serviços para a população carente, questionando os códigos de postura, ou as posturas municipais, né, como eram também conhecidos, que ordenavam o dia a dia das localidades, definiam horários, regiam o comércio, regiam a indústria, e esse foi um pioneiro, né, no sentido de ser o porta-voz dessa população mais carente, né? Também desse período a gente cita aí a cronologia, né, dentro da cronologia político-administrativa, os fatores mais relevantes daquele período. Por exemplo, Caruaru é elevada à vila, né, depois sede de freguesia, sede de comarca, vira cidade e depois município autônomo. Isso são marcos importantíssimos, né, para a gente compreender a nossa história. Outro fato importantíssimo, a chegada do trem, que eu já me reportei a ela, né, no começo da nossa participação, em 1895, mesmo não tendo sido uma ação local, né, teve um impacto e uma transformação fabulosa na economia de Caruaru e dessa região aqui inteira, a qual ela sempre liderou, né?
Bom, no começo do século, as cidades brasileiras, né, exemplo, as capitais, como Rio, Belo Horizonte, Manaus, Belém, Recife, elas tinham como modelo de urbanização e de modernização um modelo europeu. E Paris era a grande inspiração da época, né? Queria se implantar aqui a Paris dos trópicos. Enfim, e Caruaru também, ainda que timidamente, no outro contexto, né, totalmente diferente do ponto de vista econômico, geográfico, condições climáticas, etc. Mas alguns poucos privilegiados, eles tentam seguir esse modelo. E é dessa época, por exemplo, né, o ordenamento de algumas ruas, das numerações das edificações, a construção de equipamentos de lazer. A Avenida Rio Branco, né, a nossa querida Rua da Matriz, ela se torna o endereço mais cobiçado da cidade, onde estão localizados também alguns símbolos do poderio da época, por exemplo, a Matriz, o Jardim Público, a sede da Prefeitura, o principal cinema, o hotel, o Grande Hotel, a cafeteria e as residências das famílias mais abastadas. Só como exemplo, a gente está falando aí ainda do começo do século XX, especificamente da década de 1920, né? Bom, e aí vivenciando a época áurea do ciclo do algodão, que Caruaru é como um entreposto, ela se beneficiou, desculpem, de forma muito privilegiada. Bom, e aí a gente cita como administradores, né, Celso Galvão e Henrique Pinto, que eles foram determinantes, né, na consolidação desse novo modelo de cidade. E é dessa época, né, que datam a construção de equipamentos comunitários, como o mercado de farinha, o açougue, construções de grande porte, de bastante requintadas para a nossa realidade. Eles também arborizam as artérias, criam os primeiros parques, eles normatizam o equilíbrio das finanças públicas, e enfim, eles marcam aí essas 2 décadas, 1920 e 1930, como grandes administradores. Já nos anos 40, nós temos aí as gestões inovadoras, né, de Pedro de Souza, o industrial, e também de Neco Afonso. Essas administrações têm um certo ritmo na sua continuidade nos anos 50, com Cisenando Guilherme e Abel Menezes também marcaram aí presença. Em seguida a gente tem Anastácio Rodrigues, tem Drayton Jaim, tem João Lira Filho, né? Eles dominam a cena nas décadas de 1960 e 1970. Como exemplo, a gente tem aí como saldo, né, um novo matadouro público, o trevo das BRs, o terminal rodoviário, a nova sede da prefeitura, a conquista da área do Parque 18 de Maio, a Casa da Cultura, o primeiro distrito industrial, enfim. E a gente adentra aí nas décadas de 1980, 1990 e 2000, com a polarização, né, e o revezamento dos grupos liderados por José Queiroz, João Lira Neto e Tony Gel. Eles também têm uma contribuição muito, muito significativa, com um conjunto de obras que destacam-se de todo esse período, de fato, do ponto de vista da qualidade e da quantidade, de fato algo vultuoso, né? Obras de urbanização e saneamento, a modernização da máquina pública, a criação da Feira da Sulanca, a implantação do Espaço Cultural Tancredo Neves, a transferência da feira, né, a revitalização do centro, enfim, o novo formato do São João, por exemplo, a inauguração do módulo 2 do Distrito Industrial, a inauguração do Hospital Regional, a chegada do primeiro shopping da cidade, a inauguração das barragens de Jucazinho do Prata, enfim, o controle, né, sob certo tempo do problema do racionamento de água, né, da cidade. A gente tem também a inauguração do aeroporto, do autódromo. Bom, enfim, a construção da primeira etapa do anel viário, dos primeiros hospitais municipais e finalizando como símbolo dessa época e reforçando que muitas dessas ações que eu citei são ações privadas, né, e também várias da alçada do governo estadual e federal, mas que também estão no bojo, né,
das administrações municipais, porque receberam de alguma forma algum tipo de incentivo, né? E a gente encerra com a ampliação do polo educacional, né, principalmente no tocante aos novos cursos universitários. Bom, no cenário atual a gente destaca aí como ponto positivo a modernização, né, dos serviços públicos, isso é bastante visível, além da continuidade de algumas ações estruturais, como as intervenções urbanísticas do centro, né? Bom, e eu espero sinceramente, né, como caruaruense, que ao final desse balanço nós continuemos com um saldo positivo, né? Que os grupos que vêm se alternando aí no poder há décadas, um dia eles compreendam que essa polarização ela pode ser feita de outra forma, de maneira consciente, né? Calcada na civilidade, na diversidade de pensamentos, mas principalmente na convergência de esforços, né, para as grandes causas que Caruaru requer, e que no passado foram tão prejudicadas, né, tão negligenciadas pelas disputas partidárias. Como um grande exemplo, a gente tem aí, né, a tardia resolução do problema do abastecimento de água, e também o desenvolvimento do distrito industrial e do próprio polo educacional. Essa é a nossa mensagem. Quais as principais transformações no campo do marketing cultural? Olha, Paulo, em relação ao marketing cultural, que sempre beneficiou Caruaru, a gente pode analisar sobre diversos aspectos, né? Um deles é, por exemplo, os cognomes, ou os apelidos, né, que Caruaru foi acumulando ao longo da sua história. Eu vou citar aqui os mais conhecidos. Por exemplo, no comecinho do século XX, por volta de 1904, surgem duas expressões, né? Cidade do Porto e também Portópolis, que foram cognomes criados por aliados do coronel Neco Porto, que era o chefe político da época. A gente tem também aí, em 1909, a Petrópolis Pernambucana, que foi um cognome dado por um médico, Dr. Porto Carreiro. Temos também Pérola Sertaneja, que é um outro médico, neurologista, Dr. Antônio Austregésilo. O Céu, um maestro que se apaixonou por Caruaru no final da década de 1920, o maestro Hernani Braga. Da mesma forma, né, ele também chamou a cidade Céu. A gente tem aí nos anos 30, Godofredo de Medeiros apelidando Caruaru de Cidade dos Avelozes Esmeraldinos. Essa é bastante conhecida. A partir dos anos 40, a gente tem Terra de Vitalino e Terra dos Condé, que é o grande período em que eles projetam Caruaru, né, no cenário nacional. A gente tem aí depois, nos anos 50, Princesa do Agreste e Princesa do Sertão, e finalizando a década com o Capital do Agreste, que é uma expressão Nelson Barbalho, por conta da música, né, de mesmo nome que ele compôs naquele ano. Nelson Barbalho também sempre utilizou o cognome Terra de Álvaro Lins, a partir do momento em que Álvaro se torna o grande nome da literatura brasileira. E tem também de Nelson Barbalho, País de Caruaru, que é uma expressão de 1961 e que se consolida em 1974, quando ele lança o seu livro mais famoso. Então, eu considero os cognomes. Sim, antes que eu conclua, a gente tem aí um dos mais conhecidos, né? Em 1980, a Capital do Forró, que é a composição de mesmo nome de Jorge de Altinho e Lindolfo Barbosa, o Lindor do trio nordestino. Fechando esse quesito dos cognomes, a gente parte então para as artes, né? E aí o grande mérito é do mestre Vitalino, a maior expressão da arte popular mundial, caruaruense, e que ajuda, né, a consolidar Caruaru como um centro de arte popular reconhecido nacional e internacionalmente. O outro aspecto, né, a música, e a gente tem como grande expoente aí tanto a Capital do Agreste, mas principalmente Feira de Caruaru de Eunice Almeida, né? Isso ajudou muito a construir no imaginário coletivo uma cidade muito musical, muito cantada e decantada, e
a gente encerra com a literatura e o jornalismo, que foram fundamentais. E aí o mérito é todo, ou quase todo, dos irmãos Condé, né? Elísio, João e José Condé. Como nós sabemos, nasceram aqui, mas saíram muito jovens ainda, na pré-adolescência, foram para o Rio, mas nunca esqueceram a sua terra natal e se dedicaram a escrever quase que diariamente nos grandes veículos de comunicação, como a Revista Cruzeiro, era a mais importante da época, os grandes jornais do sul e do sudeste do Brasil, e eles escreviam sobre Caruaru, destacando o imaginário coletivo, os grandes nomes, os grandes vultos, a música, as artes, o clima, etc. Então, isso ajudou a construir no coletivo uma imagem de que Caruaru realmente era uma cidade quase sem precedentes, né? E tanto é que eles conseguiram trazer em 1957 uma caravana de escritores, jornalistas, cronistas, etc., para vivenciarem aqui a festa do primeiro centenário de Caruaru. E então, esse conjunto de ações, né, de atividades, de divulgação, eu acho que ajudou, sim, a consolidar esse tripé cultural que nós temos hoje, ainda temos, né, que é Feira, Forró e Barro, e que constitui uma identidade muito íntima com o imaginário mesmo coletivo das pessoas que enxergam Caruaru como essa grande referência ainda da cultura brasileira. O programa Cultura e Cidadania teve os trabalhos técnicos de Lindenberg, Rosema e Juninho Santana. A Rádio Cidade é uma emissora do grupo AJS Comunicação e a direção de produção e programação é de Mário Flávio, direção de jornalismo é de Renata Torres e direção administrativa de Rodolfo Silva. A direção geral é de Adolfo José. Em nome de nossa equipe e da Rádio Cidade FM, nossa gratidão a você que nos acompanhou hoje e a você, Valmiré, por ter aceitado o nosso convite. É isso mesmo, Paulo Nailson, Lindenberg e Roseno. O tempo foi curto para hoje, para tanto conhecimento, tanto aprendizado e tanta reflexão sobre o nosso município, sobre a nossa querida Caruaru. Um forte abraço a todos vocês, bênçãos de Deus para cada um e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado a você por sua audiência, todos os sábados aqui na Rádio Cidade FM, programa Cultura e Cidadania. Bom final de semana a todos e até próximo sábado. Bom, amigos, chegando aí ao final da nossa participação, eu agradeço o convite aos amigos, seguindo a ordem, Gêneson Alves, o Lindenberg e também ao Paulo Nailson, que tão gentilmente nos receberam e nos ajudaram aí a traçar essas informações sobre a nossa trajetória, sob diversas óticas, né? E também agradecer aos ouvintes, dizer que esse tipo de participação nos envaidece muito, parabenizar a cidade pelos seus 163 anos e desejar que a gente continue celebrando, tendo sempre motivos para celebrar mais e mais, né, essa história tão peculiar, tão singular e tão tocante, que é a história da nossa querida Caruaru. E finalizando, eu gostaria de ouvir, literalmente tirando lá do baú, na voz da queridíssima Dalva de Oliveira, o baião Caruaru, de Belmiro Barrela, para dar um tom de nostalgia a esse programa tão especial. Um grande abraço e até a próxima. Foi num belo dia de verão que eu perdi meu coração. Foi numa cidade do sertão que guardo na recordação. Caruaru, Caruaru.
Caruaru, a princesinha do Nordeste. Foi num belo dia de verão que eu perdi meu coração. Foi numa cidade do sertão que guardo na recordação. Princesinha